Que alegria, que privilégio, né? Podemos estar mais um dia, mais uma manhã na presença do Senhor. E eu quero te abençoar nesse dia. Abençoar com toda a sorte e bênção das regiões celestes em Cristo Jesus. E não somente você, como a sua casa, sejam cheios dessa graça, dessa presença sublime. É essa presença que nos envolve, nos acolhe, nos ensina, não é? Que nos consola nos momentos que nós mais precisamos. E sempre é um privilégio muito grande. Eu dividir aqui esse tempo aqui também com o pastor Guerra e o pastor Rogerinho. Também é um privilégio muito grande para mim, viu? É um privilégio muito grande. 2 pro Rogerinho, o que tá de rosa? Ah, 2 pro Rogerinho. Então 3 para você. Você tá de rosa também. Ô, Guerra, 4 para você que você tá de gravata azul, eu também. Aí, ó. A rasgação de seda no início do programa. De seda aqui. É porque a gravata é boa, a gravata para nós é uma alegria, né? É um prazer. E hoje nós vamos abordar um tema, Guerra, que é muito interessante. Nós vamos, continuar na questão de Neemias lá, que é o texto, que chama Qualidade daqueles que têm iniciativa. Então nós vamos trabalhar em cima da qualidade hoje, que está em Neemias 1, Neemias texto 2, versículo de 1 a 8, que fala assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, com grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as tuas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem, quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então nós temos aqui a questão das qualidades de Neemias, e nesse texto, nesses 8 versículos, nós podemos achar várias qualidades de Neemias aqui. Verdade. Primeiro, ele provava o vinho antes do rei tomar. A confiança do rei nele. Então ele tinha uma qualidade, fidelidade, e o rei confiar. Porque se o vinho tivesse envenenado, ele morria antes do rei. Então ele provava e passava para o rei. O rei confiar que realmente ele provou o vinho e passou para o rei. Segundo, que ele era um homem de oração. Ele orou em poucos segundos, porque o rei notou que ele estava triste, mas não é triste de doença, triste de coração. Então ele transpareceu. Então a gente vê aqui o quê? Que Neemias era uma pessoa alegre. Sim. Você entendeu? O semblante dele era de alegria. Então ele tinha a alegria do Senhor na vida dele, Então Neemias não conseguiu, imagina-se imóvel ou indiferente diante do relato de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Ele tinha que agir e tomou a iniciativa. Ele apresentou as qualidades necessárias que são. Então nós vamos lá. Primeiro, saber o que os outros querem. Desejo é o ponto de partida para todo movimento. E ele sabia o que o povo desejava: ver os muros de pé outra vez. Então a primeira coisa que Neemias sentiu ali foi o quê? Saber o que o povo queria. Que muitas vezes, como que você vai reconstruir ou montar uma coisa sendo que o povo não quer? Como que você vai contar com as pessoas sendo que elas não querem mais mexer naquilo? Exato. Ele procurou informar. O povo quer.
eles desejam erguer o muro, eles desejam fortalecer o muro, eles desejam a reconstrução, porque eu vou ter que contar com eles. Exatamente. Não é? Então, primeira coisa, ele sabia que o povo realmente queria que Jerusalém estivesse sitiada novamente, né? Murada e vigiada. Então ele tinha essa certeza. Então nós vamos trabalhar agora nesse saber o que realmente os outros querem. E isso é muito importante, esse tema, e a gente quer assim que, se você deseja na realidade participar, né, você pode hoje participar através do 3209-3301, a opção número 1. É um atendimento eletrônico, que nós chamamos de CAT, e através do CAT, então, você pode gravar a sua mensagem, você pode fazer sua pergunta ou a sua participação dentro desse tema, ou outro tema que você queira abordar ou alguma necessidade que você tenha. Você pode ligar a qualquer horário, não necessariamente durante o horário do programa, mas você pode ligar a qualquer horário, deixar sua mensagem, depois ela é passada aqui para nós, ou hoje ou outro dia, e a gente vai falar sobre e mencionar a sua pergunta, né? E ali existe a sua identificação, caso você queira se identificar, mas se você não queira se identificar, você pode ficar à vontade também, não existe essa obrigatoriedade, você é livre, né? E nós queremos assim responder a sua pergunta, a sua colocação aqui pelo vídeo, viu? Mas aí, pastor Rogerinho. Antes de entrar na questão, Guerra, hoje, do conhecer, né, a vontade do povo, eu queria só recapitular um pouquinho aquilo que nós falamos ontem, porque ontem nós falamos a respeito dessa questão da iniciativa e também baseados no contexto da história de Neemias, e nós focamos em 2 versículos ontem, que foi o versículo 8 e 9, né? Com certeza. E tiramos desses versículos algumas coisas interessantes. Sim. E eu gostaria de colocar que Neemias ele estava num processo, como a gente viu ontem, num processo de reconstrução dos muros da cidade, mas isso foi algo que ele deixou crescer dentro dele, diante de uma necessidade que ele teve, que ele entendeu. Então nós vimos ontem 4 aspectos. Um deles foi que ele chegou junto do rei e sabia um tempo determinado. Então ele, né, nesse processo de tomar uma iniciativa, ele avaliou quanto tempo essa obra ia precisar. A segunda coisa é que nesse processo de tomar a iniciativa, ele também sabia qual era o caminho que ele deveria percorrer. Sim. Né? Que a gente viu isso ontem, né? Até sair de Babilônia e chegar até Jerusalém. Então tinha um trajeto para ser cumprido, né? Tinha lugares que precisavam passar. E ele sabia disso. Então é saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Isso é importante no nosso processo de alavancar a nossa iniciativa. A outra questão é a questão de saber o que eu vou precisar, tanto no caminho, quanto o que eu vou precisar depois que eu chegar lá, para fazer o que precisa fazer. Então, se eu quero começar algo e eu quero que aquilo que eu estou começando termine e termine bem, eu preciso saber aquilo que eu vou gastar. Exato. Senão, eu corro o risco de não ter recursos no final, né? E isso nós vimos ontem, no contexto de Neemias. E um dos mais importantes, que a gente ontem fechou com esse, que é a certeza de que Deus estava com ele. Então, olha bem, ele sabia quanto tempo ele ia gastar, a trajetória que ele ia ter que percorrer, os recursos que ele ia precisar e que a bênção de Deus estava sobre ele. Então, essas 4 coisas possibilitaram Neemias a tomar uma iniciativa, isto é, começar algo que mesmo diante de adversidades e de situações de oposição, como a gente sabe que ele enfrentou, mas ele viu o trabalho terminado, que é muito importante. Claro, claro. E a gente falou isso ontem, né? Muitas vezes não é só
começar. A gente tem que começar e terminar. Exato. Né? E Neemias, ele preveu tudo isso. Agora, nós estamos num outro contexto, usando, né, a mesma pessoa, Sim, Neemias, com a mesma situação, que é a situação de reconstrução dos muros, mas agora o foco está na pessoa de Neemias, aquele que tem as qualidades Sim. para tomar iniciativa. Agora não são mais circunstanciais. Isso. Né? E vale a pena a gente fazer esse paralelo entre aquilo que nós falamos ontem e aquilo que a gente está falando hoje. Hoje a questão não é mais uma questão circunstancial, mas uma questão pessoal. Então, e o primeiro ponto que o Guerra coloca aqui, para nós é extremamente interessante. Sim. Saber qual é a expectativa dos outros. E aí, desculpa, não só a expectativa dos outros, mas a expectativa que eu também tenho em relação a isso. É isso. E aí eu queria que, de repente, a gente pensasse e avaliasse isso. Uhum. É dele pensar o que eu vou encontrar lá, né? Qual o tipo de pessoas que eu vou encontrar, como que está o ânimo deles, não é? Qual que é o pensamento deles referente ao que vai ser feito. Uhum. Tudo isso tem para somar e ele também para animar a fazer isso. Ele estava diante de Deus, sabia que tinha que fazer, mas o que eu vou encontrar lá? Qual o tipo de gente que eu vou encontrar lá? Né? Qual o tipo de pensamento? Qual a expectativa que está lá? Deles? Para a proposta que eu vou fazer. Porque muitas vezes a proposta que vai ser feita, né? Muitas vezes as pessoas estão sentadas e falam assim, não, eu vou sentar aqui, vou esperar vir aqui pedreiros e tudo para construir, depois eu só vou entrar e pronto, né? Uhum. Mas ali o povo ia ter que pôr a mão na massa. E aí é que era um dos problemas para ele encontrar. Esse povo está disposto a pôr a mão na massa? Está disposto a trabalhar? Aí é que está a questão, né? Nesse sentido, mas ele sabia qual o povo que ele tinha para encontrar. Exatamente. Eu acho que uma das coisas importantes nisso, em primeiro lugar, ele entendeu exatamente como nós abordamos ontem, né? Sobre essa questão do chamamento, ou seja, quem que está me chamando, né? Qual é o propósito pelo qual que eu vou estar lá, ou seja, existe uma necessidade. Então, obviamente, quando ele saiu dali, já saiu com a autorização, a bênção do rei, com as cartas dando a ele a autorização de passar a estrada e os povos até chegar a Jerusalém. Então, ele não ia ser interrompido na sua caminhada. Né? Obviamente que aí a chegada lá ia ser uma outra questão, né? Mas ele sabia que o povo precisava disso, né? Dessa reconstrução. E eu quero, assim, colocar para você esse entendimento de que tem certas situações na vida da gente é que as coisas não acontecem se nós não fizermos a nossa parte. Né? Tem a nossa parte nesse processo. Deus nos capacita, Deus abre portas, mas nós vamos ter que andar com os nossos próprios passos, as nossas próprias pernas, aliás. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, né? Nós vamos ter que guerrear e reconstruir, que era o caso específico deles. E muitas vezes nós queremos, sempre que as coisas aconteçam, pelo lado mais fácil, mais prático, né? Muitas vezes, assim, uma oração forte, não é? E aí está resolvido o problema. Pronto, não precisa de mais nada, né? Embora a gente saiba o poder que uma oração, forte ou fraca, ela é sempre uma oração, não é? Tenha e faz diferença no processo, mas se eu não arregaçar as mangas, não fizer a minha parte, que me cabe, vai ter dificuldade. Com certeza. Como diz o nosso pastor Márcio, é uma situação. É uma situação. Né? Mas é interessante, Rogério, que nessa questão das qualidades, né, eu preciso entender que faz parte da minha, né, do meu poder de tomar a iniciativa, que é isso que nós estamos falando, saber sim aquilo que os outros estão querendo.
E também é muito importante saber aquilo que eu estou querendo. Porque se eu estou querendo exatamente aquilo que o povo quer, eu vou estar junto com o povo, né? Aí há unidade. Mas se eu quero uma coisa e todo mundo quer outra coisa, aí eu vou estar lutando contra a correnteza. É muito interessante que eu lembro dessa cena que eu vi em filme há muitos anos atrás. O filme chama Expresso da Meia-Noite. Um cara que foi preso porque ele estava traficando droga no Oriente. E ele ficou ali preso e tinha um buraco no teto onde todos os presos passavam dando volta e passavam ali naquela posição uma vez enquanto dava a volta completa. E quando ele passava ali, ele pegava sol. Então eles não iam para o pátio para pegar sol, eles ficavam ali naquela sala e todos andando em círculo para a cada uma volta passar e pegar daquele foco do sol naquele momento. E esse moço que estava preso, ele era um americano, estava preso lá, e ele estava andando no sentido contrário. E ele não pegava sol. Por quê? Ele era o único que ia naquele sentido. Até ele entender que ele não ia conseguir chegar lá porque ele era um contra todos. Então, aí sim eu tenho, não é só uma questão de ir na direção do povo. O povo quer, a gente até comentou isso esses dias, né? A voz do povo e a voz de Deus? Não, né? Mas saber o que o povo quer e entender aquilo que eu também quero. Então, isso é algo extremamente importante nesse processo e uma qualidade que a gente precisa ter. O discernimento de entender a vontade do povo, entender a vontade da maioria e entender que eu penso ou que eu desejo as mesmas coisas que ele, e assim nós vamos unir forças, que a gente provavelmente vai ver isso aí na frente. Tranquilo. Né? Eu tenho um outro tópico aqui que fala assim, motivar os outros para a ação. No primeiro momento, Neemias age sozinho, mas sua intenção era encontrar as coisas que motivariam os outros a agir com ele. Então, no início, ele agiu sozinho. Inclusive, ele saiu lá e deu uma olhada. À noite, rodou para ver como que estava a situação, para motivar as pessoas. Falar, olha, vamos trabalhar dessa forma, aqui é mais perigoso, aqui não é, aqui precisa de vigiar mais. Primeiro, ele foi analisar o que ele tinha em mãos, aí ele agiu sozinho, para depois, quando ele for agir em equipe, inclusive eu acho interessante isso, porque normalmente quando você vai passar para um corpo ou para uma equipe, você vai fazer o quê? Você vai ter perguntas. E tem que ter resposta para as perguntas. O que ele foi? Ele foi fazer uma análise, né, do que ele tinha ali, né, o que podia ser um lugar mais perigoso, menos perigoso, onde o inimigo podia atacar, para ele poder dar resposta e também poder montar a equipe e dar segurança para a equipe. Ele agiu no início sozinho, né, desde o início lá que ele veio, para que ele pudesse ter uma estratégia para poder organizar. Então eu vejo aí sabedoria, que foi o que nós vimos ontem, que ele buscou sabedoria de Deus, né, orando e tudo, e Deus deu sabedoria a ele, até na oração, né, e tudo. Então, eu creio que ele usou isso como estratégia para poder animar o povo também, que anima o povo. Eu fui, olhei e já sei os pontos, tudo, já sei como vamos fazer e como vamos nos defender. Então, ele foi um estrategista também. Estrategista mesmo. Muito importante. Olha, uma grande estratégia para a edificação da sua vida é você poder participar da nossa escola de restauração. Né? Estamos falando de restauração, restaurar os muros, Neemias restaurou os muros, e nós então queremos passar para você aí uma estratégia também de restauração dos muros do seu coração, da sua alma, através da nossa escola de restauração intensiva que nós vamos ter no dia
13 até o dia 17 de julho, no próximo mês, né? E você vai poder ali ter aulas à tarde, à noite, e também 2 dias você vai ter aula pela manhã, e assim você vai poder cumprir um módulo da escola que é dividido em 3 módulos. Então, você pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones, através do e-mail, aí você obtém as informações de valor, condições de pagamento, todos esses detalhes você pode ver através dos nossos contatos, né, dos nossos telefones, do nosso e-mail, e você assim obter todas as informações necessárias da escola. E também eu quero falar a respeito do nosso Day Camp, ou seja, o dia no campo, no sítio, né, para as crianças de 6 anos a 13 anos de idade, que vai acontecer no dia 18, no sábado, e já a partir bem cedinho, de 8 horas da manhã, já vamos estar lá. Vai ter ônibus saindo aqui do estacionamento da igreja, e uma alimentação bem gostosa, específica assim para as crianças. E ali vão ter ministrações, jogos lúdicos e atividades físicas, esportivas, aliás. E no final do dia, então, retornamos para cá, para o estacionamento da igreja. Então, programe-se, prepare-se, inscreva o seu filho, sua filha. Vai ser um dia bem abençoado, né, onde as crianças vão poder participar e serem ministradas. Como nós chamamos, é a nossa clínica Kids, ou a nossa cliniquinha da alma, né? Que eu já trabalhando desde pequenininhos nossas crianças para eles serem adultos, então, restaurados, transformados, e homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Guerra, vamos lá no próximo ponto? Vamos lá. Correr riscos maiores que os outros. Não é? Normalmente ele ia ter que passar por isso. Porque por ele estar na frente de liderança, os riscos seriam maiores para ele. E ele sabia disso, que ele ia ter afronta, ele ia ter várias situações na própria caminhada dele até lá, ele ia correr risco de salteadores e tudo. E também o risco nas decisões que ele teria que tomar. Que muitas vezes as decisões, elas trazem o risco tanto para o povo como para ele também. Então ele ia ter que ter essa audácia, confiar no Senhor naquilo que ele ia fazer. São os riscos que ele ia correr. Por quê? Porque o inimigo estava perto e não queria que fosse construído. Então ele ia ter que correr risco muito grande nesse sentido aí da liderança e ser levantado para fazer esse tipo de obra, né? Ser chefe, entre outras palavras, né? Ser chefe todo mundo quer, né? Agora a vida do chefe ninguém quer. Ninguém quer, não. A vida do líder, né? Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de conectar os 3 itens que a gente falou antes. Primeiro é saber o que o povo quer. Sim. Né? Que a gente estava conversando e falando a respeito disso. Né? Não só o que o povo quer, mas o que ele quer, mas principalmente o que o povo quer. E a gente muitas vezes precisa, para ter essa qualidade de tomar a iniciativa, discernir o que o povo quer, ainda que o povo não saiba exatamente o que quer. Essa é uma diferença muito grande. Muitas vezes as pessoas querem, mas não têm a consciência exatamente daquilo que querem. Então, é muito comum você virar e falar assim, chegar alguém para você e falar assim, ora para mim, e você virar e falar assim, qual é o propósito? Eu quero que Deus me abençoe. Abençoe em quê? Né? Então... Oração generalista, né? Exatamente, mas... Clínica geral. Essa aí a perspectiva que muitas vezes o povo, no geral, né, a multidão tem. Ela falta discernimento e direcionamento. Então, quando a pessoa vai se posicionar e tomar a iniciativa, ela vai interpretar a vontade do povo. E aí tem a consequência imediata disso. Entendendo o que o povo quer, eu vou trazer o povo para estar junto comigo, motivando o povo. Então, aí eu vou usar, né, daquilo que eu já entendi, daquilo que eu já vi que é uma necessidade, daquilo que eu já alcancei como uma visão. E motivar. O povo vai, então,
ser motivado. Por quê? Sim. Quando ele entende aquilo que o outro está falando e se vê inserido naquele contexto, então, e isso é muito importante, Sim. né, para a pessoa que toma a iniciativa. Com certeza. É levar as pessoas a entenderem que aquilo é uma necessidade dela. E aí ela vai se sentir motivada. Talvez ela não tenha conseguido ainda, né, ver aquilo da clareza que o outro viu. Mas quando o outro fala, ela consegue entender. Porque aquilo está dentro dela, a necessidade está dentro dela, a motivação vai brotar. Agora, se ele se coloca como um motivador, tudo que der errado ou qualquer situação, eles vão vir primeiro em quem? É Sempre lógico, assim. né? Naquele que Tranquilo, motivou. naquele que Agora, motivou. olha é bem, lógico. imagine, agora vamos sair um pouquinho, né, da situação de Neemias e vamos pegar a situação de Moisés. Sim. Teve uma visão de Deus clara, um direcionamento de Deus, tomou Totalmente. a iniciativa, mesmo aos empurrões, chegou no Egito, convenceu o povo, porque o povo, mesmo estando aflito, o povo precisou ser convencido de Com que certeza. ele tinha que sair dali. Então Moisés teve que fazer sinais, Arão teve que fazer discursos, né? Para quê? Para que o povo se sentisse motivado. Agora sim, então, estão motivados, está todo mundo junto, é um povo que está saindo. Olha quantas situações de risco Moisés teve por causa desse povo. Com certeza. Então ele correu risco. Correu demais. É né? verdade. Moisés Muito que risco. nos tirou de lá, para que É. nos trouxe para É. morrer aqui. Aqui no Então, deserto. qualquer situação Correu muito de risco. dificuldade é um risco para aquele Muito grande. que está na frente, motivando, líder, né? tomando iniciativa. E olha o que o povo no deserto tinha saudade, das cebolas Não, do Egito. Podia ter, não. podia ter saudade de outra coisa, não, mas da É, cebola. tinha que ser cebola, né? O que me chama mais atenção nesse texto, É. nesse pedacinho, né, quando eles falam que tem saudade do Egito, é quando eles falam que lá eles tinham comida de graça. Eram escravos. Quem te Mas falou tinha- que quem trabalha de manhã até a noite, só por causa da comida, come de comida. graça? É, pois é. Das comidas Terrível. que tínhamos de graça no Egito. O povo vivia o tempo inteiro somente por conta da E comida. eram eles não tinham escravos, outra- né? E Pois é, o escravo só estavam trabalha. livres agora, né? Podia. E aí sim, Tinham agora que direito eles estavam tendo de graça. de ir e de vir, né? Lá eles não tinham, né? Não. Mas eram prisioneiros. né? Tinha que depender do Senhor, né? Então é difícil, né? Agora, Apesar no de ser deserto, escravo, pelo menos tinha comida. mas no deserto ele não precisava nem trabalhar por isso. Era só ir lá e colher todo dia de Todo manhã, dia, maná, né? não é? Podia ficar na rede o resto do dia. Tranquilo, né? E aí, Guerra, tem outro ponto aí? Aqui tem correr riscos maiores que os outros. Né? Ele corria o risco maior do que todos os outros. Não é? E o D agora é cometer mais erros. Ai, Neemias não teve medo de contar com trabalhadores que não eram profissionais, contratados para construir, ou soldados convocados para lutar. Quer dizer, o que aconteceu aqui? Ele teve que confiar em pessoas que não tinham aquela capacidade, mas ele teve que contar com elas. Então ele teve que fazer o quê? Né? Correu o risco até de cometer outros erros, mas ele confiou mais uma vez que Deus capacitaria essas pessoas para fazer o trabalho. Construindo. E também porque ele não podia fazer tudo sozinho. Claro que não. Ele tinha que contar com a equipe. E ele teve que confiar nessa equipe e acreditar que essa equipe ia dar conta, né, do trabalho. Então ele pegou ali, ó,
você é pedreiro? Não, sou meia colher, então vai lá. Meia colher. Você agora é uma colher. Você não é meia mais não, você é uma. A partir de hoje você é uma colher, você vai lá e vai resolver esse trem, né? Então, resolve aí que você vai. Hoje você está nomeado aqui. É muito interessante essa questão do erro, né? Do medo do errar. Sim. Tem uma expressão muito interessante. Se você tem medo de errar, você não acerta nunca. Com certeza. Porque se você tem medo de errar, você nunca vai fazer nada. Verdade. Nós não temos nenhuma garantia de que aquilo que nós vamos fazer ou planejamos fazer vai dar 100% certo. Não é? Não. Nenhuma. Tem jeito. O único que não erra é Deus. Sim. Né? E a gente ainda acha no direito de questionar Deus. Verdade. Não é? Então, mas a questão do erro, ele é um dos resultados possíveis. E nós, quando entramos no processo de tomar a iniciativa, nós precisamos ter isso em mente. Com certeza. Um dos possíveis resultados é o erro. E se a gente for parar e pensar ainda, né, em termos estatísticos, 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Nós não temos outra alternativa. Se nós começamos uma coisa e aquilo vai até o fim, ou nós acertamos ou nós erramos. Então, é 50% de chance. A menos que a gente não comece ou pare no meio do caminho. E a gente já falou que esses não são, né, as melhores atitudes. Começou, vai até o fim. Agora, há uma vantagem extremamente relevante quando nós, à medida que caminhamos, começamos a identificar erros e acertamos na medida do caminho. E aí tem uma expressão do pastor Márcio muito interessante que ele fala com muita frequência. O importante não é como começa, mas é como termina. Isso significa que mesmo correndo risco maior do que os outros, mesmo não tendo a certeza de que eu vou acertar, eu comecei. Agora, se eu comecei errado, eu tenho a possibilidade de, à medida que eu caminho, ir acertando e chegar no resultado que realmente vale a pena lá na frente. Então eu não posso deixar que esse medo de errar venha atrapalhar, me paralisar. Né? Ou congelar. Se você que está nos acompanhando, né, de repente você tem se deparado com muitas situações de erro na sua vida, muitos tropeços, muitas situações, sabe, embaraçosas, e você tem percebido que isso tem se tornado um ciclo. Isso já virou um sistema de altos e baixos cíclico na sua vida. Né? E às vezes até você já acostumou, como o pastor Rogério está falando aqui, né? Na caminhada, são erros que a gente comete na caminhada. Ok, tá certo. Acontece, eu também tenho erros, mas situações que são cíclicas, ou seja, de tempo em tempo elas voltam e acontecem novamente, e até a gente já falou um pouco sobre essa questão de maldições, situações repetitivas na nossa vida. Então, é tempo de você dar uma paradinha. Né? Nós sempre falamos que é necessário a gente entender que de tempo em tempo o navio ele precisa ser recolhido para o estaleiro para que ele possa passar por, sabe, revisões. Muitas vezes tem que ser levantado, né, das águas, seu casco precisa passar por um processo de revisão, repintura, né, soldagem. Então é muito necessário que você entenda que nós também, como seres humanos, é importante nós darmos um tempo em certos momentos. Né? Muitas vezes até para que pessoas de fora que não conhecem as nossas vidas, elas possam olhar de fora e olhar para dentro de nós e poder nos ajudar nesse processo. Então nós, como Ministério Clínica da Alma, nós estamos nos colocando à sua disposição. Talvez você chegou agora, ligou agora, não conhecia a Rede Super, não conhecia o programa Clínica da Alma, né? Então diz assim, o que é isso? Esse é um ministério que faz parte da Igreja Batista da Lagoinha,
e é um ministério que não está fechado só para dentro da igreja da Lagoinha, mas está aberto, receptivo para todas as pessoas, mesmo sendo de outras igrejas, outras denominações. Mas você que não faz parte de igreja nenhuma, mas você entende que chegou num momento da sua vida, num limiar, que você precisa assim, ó, se eu não parar, eu vou explodir. E tem pessoas que chegam numa situação, eu acho que eu vou implodir, porque é uma situação de dentro para fora que está, sabe, sufocando, e muitas vezes você está, sabe, vivendo remotamente. Sabe o que é você viver remoto? É viver, sabe, seguindo aquelas regras, aquele dia a dia, aquele costume, tal hora. Sendo puxado ou controlado por um... Sendo controlado. Sim. Então, você vivendo de uma forma mecânica, né? Relaciona com as pessoas mecanicamente, relaciona familiarmente de uma Sim. forma mecânica também, né? E muitas vezes com Deus também, de uma forma mecânica, né? Então, nós estamos nos colocando à tua disposição como ministério. Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, no 1324, bem pertinho das dependências da Igreja da Lagoinha. Nós estamos ali no primeiro andar e funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 18 horas. Né? Então, assim, puxa, eu estou precisando de uma ajuda psicológica. Nós dispomos de profissionais lá para ajudar você. Né? Então, é só você entrar em contato com os nossos telefones que tem passado aqui na tela e você pode, então, agendar um atendimento psicológico. Se você tem problema, filhos, netos, sobrinhos, com problema de aprendizado, situações muitas vezes, sabe, delicadas, você necessita de um psicopedagogo, né, psicopedagogos, nós temos lá disponível também para poder te ajudar, né, e dar esse suporte, né, na questão de aprendizado, questão de relacionamento dos pais com os filhos com os pais, né. Se você tem necessidade de um profissional na área da fonoaudiologia, nós temos um profissional que está lá disponível para também te ajudar. Se você precisa de uma direção para a sua vida, alguém que possa olhar em cima da mesa a sua vida, as ramificações da sua vida, as áreas do nosso viver como um todo, né? Então você precisa de um profissional como um coach, de um treinador, alguém poder te ajudar, para ajudar a focar, mudar mitos, crenças na sua vida, né, gerar em você autorresponsabilidade e outras áreas. Então, nós dispomos de um profissional nessa área também, que trabalha dentro de uma perspectiva integral e sistêmica que envolve tudo, né? As nossas emoções, o nosso ser, a parte espiritual. E também nós temos um profissional ali da área da quiropraxia. Você que tem essa tendência de somatizar as emoções, você tem essa dificuldade muitas vezes, sabe, de internalizar as emoções, os impactos que a vida nos proporciona, e isso todos nós enfrentamos. A tendência que você já está vivendo talvez com situações de dores, de enfermidades da coluna, musculares. Então nós temos esse profissional lá que é um irmão, um crente, um homem de Deus, e excelente profissional já com mais de 20 anos nessa área, para poder ajudar você a liberar essas dores, essa tendência de somatização, e você poder então experimentar o refrigério do Senhor, né, sobre a sua vida, mas usando ferramentas, que nós estamos falando de reconstrução, né, de muros, então tem ferramentas, né, e muitas vezes nós somos as ferramentas que Deus quer nos usar, né, na vida de outras pessoas. Então nós temos esses profissionais lá, além de um grupo de colegas pastores, obreiros, né, que estão lá assim disponíveis para ajudar você. Entre em contato conosco, ou se você quiser ir direto, e nós estamos funcionando ali, então na Manuel Macedo 1324, das 8 até as 18 horas, segunda a sexta, e aí você chegando na nossa recepção, você solicita então uma ficha de aconselhamento. Então você preenche essa ficha, depois nós vamos entrar em contato com você, agendando então um dia para ser ministrado e ser atendido. Amém? E eu quero ainda aproveitar e falar do nosso retiro de final de semana, Retiro Clínica da Alma. E o retiro, ele funciona numa sexta, sábado e domingo. E nós vamos ter um próximo que está agendado para o dia 31 de julho. Então, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, nós vamos ter esse retiro. O retiro porque nós nos retiramos, vamos para um sítio
E nesse sítio, então, ali você vai ter essas ministrações intensivas, então, na sexta, no sábado o dia inteiro, e no domingo até logo após o almoço. E ali você vai, com certeza, experimentar uma graça, um favor do Senhor e ministrações específicas em libertação, em cura e restauração. Então, tá aí os nossos telefones de contato, nosso e-mail, você pode fazer contato, que nós vamos encaminhar todas as informações necessárias para você poder fazer sua inscrição, preenchimento de inscrição para a internet, pagamento para a internet, parcelamentos, essas coisas todas, você vai obter essas informações através do nosso e-mail. E também, lembrando você que amanhã nós temos o nosso culto, né? O culto Clínica da Alma, que começamos na semana passada, e ali no espaço Lagoinha Santo Cristo, ali na Cidade Nova, né? Então, o nosso culto Clínica da Alma, então, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, e é um tempo ali precioso, pertinho da Feira dos Produtores, ali da Cristiano Machado, quem conhece aquela região. Então, nosso culto ali do Lagoinha Santo Cristo, a partir das 20 horas, e vai ser muito bom recepcioná-lo lá, ter um tempo com você, e juntos podemos adorar e tributar toda a glória ao Senhor nesse tempo precioso. Amém? Pastor Guelra. Vamos lá. Agir com entusiasmo. A área que ele não tinha experiência eram compensadas pelo entusiasmo que ele nutria pela causa. O entusiasmo faz toda a diferença, né? Então ele na vida de um entusiasma a pessoa, e eu vejo aqui que até, né, chegar lá, o que você precisa aí? Você precisa de alguma coisa, né? O que está faltando? Está precisando de alguém para te ajudar aí e tal? Então, está caminhando bem, está progredindo aí no trabalho. Então, essa forma de nutrir a pessoa, tanto emocional como material, ela é importante para fazer com que a pessoa continue e não desanime daquilo que ele está fazendo. Porque são duas coisas, para mim, assim, determinantes na vida de alguém que está à frente, né? Lidera o entusiasmo por aquilo que faz, né? Sim. Que está relacionado à paixão, né? Ou seja, a determinação. Sim. E por si só ele já consegue, ele ou ela, né, transpirar isso e influenciar as outras pessoas, e vendo que é alguém que está determinado, né, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante das dificuldades que eles tiveram, é um homem determinado, né? Eu vejo que isso faz toda a diferença, né, nos dias de hoje. A questão do entusiasmo, para mim, tem uma outra característica além disso, que é o exemplo. Né? Sim. As pessoas, quando eu estou entusiasmado com algo, com um projeto, com uma visão, as pessoas que estão comigo veem em mim uma alegria e uma satisfação em estar fazendo aquilo. E assim como a murmuração é contagiosa, a alegria também é contagiosa, com certeza. Então, o exemplo, ele fala muito mais do que o discurso. Com certeza. Então, e a gente vai ver isso na vida de Neemias. Com certeza. Quando a gente estava falando no ponto anterior, quando o Guerra colocou que ele colocou como construtores quem não tinha experiência para construir. Sim. E colocou também como soldados quem não fazia parte de um exército. Exato. Mas ele era uma pessoa que ele o tempo inteiro participou do processo de construção. E ele era copeiro. Que não tinha nada a ver com... Ele o tempo inteiro estava vigiando e com a sua espada na mão e com o seu moço com uma trombeta para tocar caso viesse o inimigo. Então, ele era uma pessoa que ele estava agindo, e à medida que ele agia, aquela atitude dele servia como exemplo para os outros. Sim. No texto, não nesse que a gente leu hoje, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, no próprio livro de Neemias, quando ele tira da sua própria despensa comida para o povo. Então, ele faz isso e faz isso como exemplo, sem ter aquela visão assim, eu não estou fazendo isso para ter nenhuma
nenhum reconhecimento. Sim, eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu acredito nessa obra. Sim. Porque eu valorizo aquilo que vocês estão fazendo. E nem egoísta ele estava sendo. Exatamente. Né? Ele estava dividindo incentivador, né? Incentivador. Valorizando isso mesmo. Mostrando que ele acreditava tanto naquilo que ele estava fazendo como no que os outros estavam fazendo. Exato. Né? E isso faz muita diferença. Com certeza. Né? Isso traz esse entusiasmo. Sim. Ele contagia as pessoas. Esse entusiasmo faz as pessoas fazerem além daquilo que eles poderiam fazer. Né? Porque vai numa força extra. Outro ponto, Guerra? Esse é o último ponto, agir com entusiasmo. Ok, pensei que chama um outro aí. Não, nós temos aqui, que esse fecha aqui, que é a questão dele agir com entusiasmo e levar as pessoas a entenderem que tem que seguir em frente. Tremendo. E ele motivou, né? Que é uma motivação, né? E as pessoas caminharem debaixo de uma motivação seria, né? Tem que ser isso. Né? Um líder tem que passar isso, o grupo tem que sentir isso para poder caminhar em frente e a obra chegar ao final mesmo. Exato. Nós comentamos, inclusive, ontem, nós também estávamos falando sobre Neemias ontem, nós gravamos uma série, né, de programas abordando vários desdobramentos e características, né, do caráter de Neemias como um líder, como um profissional também, né, inclusive tem um livro falando sobre isso, né, e você pode pesquisar na internet ou mesmo no site aqui da Rede Super, né, você vai encontrar esses outros programas que nós já gravamos, já faz algum tempinho, né? Eu não sei quanto tempo já faz, mas você pode encontrar ou você pode pesquisar diretamente pelo YouTube, só digitar lá Clínica da Alma, Neemias, vai aparecer todos eles ali, você vai poder conferir e assim, material muito rico que eu creio que vai assim, ajudar muito você nesse processo de crescimento e de você buscar essas características, né, e buscar essas qualidades, né, características de um líder e de um homem de Deus, né, como ele foi, e sábio. Nós já estamos aqui já caminhando para o término do nosso programa e nós não podemos terminar sem orar por você, abençoar a sua vida e você tenha assim um dia bem abençoado, cheio da presença do Senhor, né, e você experimentar essa graça abundante, essa graça que, sabe, nos extasia de tanta bondade e fidelidade do Senhor. Nós vamos orar e queremos, assim, abençoar a sua vida, a sua casa, o seu dia. Né? Pastor Rogério, pode ir. Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder começar todos os dias algo novo. Porque as misericórdias do Senhor têm renovado sobre nós todas as manhãs. E em todas as manhãs o Senhor nos dá a oportunidade de iniciar uma nova experiência no Senhor. Sim, Senhor. De iniciar um novo momento no projeto que o Senhor tem para nós. De iniciar um novo nível de relacionamento com o Senhor para crescer no conhecimento do Senhor. Sim, Senhor. O Senhor é um Deus que renova em nós todos os dias essa motivação. Renova em nós essa alegria. Renova em nós o prazer e a confiança no Senhor e na sua pessoa. E eu quero te pedir agora de uma maneira especial a todos aqueles que estão nos ouvindo, que precisam nesse momento de mudar e dar um outro direcionamento na sua vida, que eles possam agora serem fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que eles possam agora receber a visão do Senhor e sem medo de cometer erros, mas dispostos a acertar as coisas à medida que caminham com o Senhor, engajar nesse projeto que o Senhor tem para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom esse tempo aqui que tivemos.
que o Senhor seja pleno sobre você e toda a sua casa. Nós te abençoamos e queremos ter então um dia especial com você amanhã. Queremos te encontrar amanhã. Amém? Deus te abençoe. Rede Super. Inspirando você. Tchau. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.